Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52. Vamos ler, nesse momento, apenas o verso 52. Marcos capítulo 10, verso 46 ao 52. Apenas 52 nesse momento. E assim, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Deus fale conosco, é tudo que nós queremos nessa hora. Ministra a nossa alma e espírito, ó Deus, confronta-nos, ó Pai, se necessário for. Mas, ó Pai, que possamos sair daqui diferente do que entramos. Nós rogamos, ó Deus, uma bênção toda especial para este momento, em nome de Jesus. Amém e amém. A vocês que nos visitam, seja muito bem-vindo tê-los aqui conosco nessa noite. É um prazer imenso receber vocês aqui, tá? Volte sempre. Essa casa é também a sua casa. Somos uma família composta de pessoas imperfeitas à procura de um Deus perfeito. Então fique à vontade no nosso meio. Seja bem-vindo aos imperfeitos que procuram o Deus que é completamente santo. Tá? Então fique à vontade, está conosco sempre. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre fé que transforma. Você tem uma fé que transforma? Quem tem uma fé que transforma aqui? Quem acha que tem uma fé que transforma? Tem pouca gente de fé aqui, eu vou perguntar de novo. Quem acha que tem uma fé que transforma? Amém. A Bíblia diz para nós que um homem chamado Bartimeu tinha uma fé capaz de mudar o cenário. A fé desse homem é uma fé transformadora. É uma fé que altera a situação que está vivendo. Nós conhecemos a história, sabemos que Jesus está saindo de Jericó, e quando ele sai de Jericó, ele se encontra, ou ele se esbarra com esse homem chamado Bartimeu. Era um cego que mendigava à beira do caminho. Diz a Bíblia que ao ouvir que se tratava de Jesus, ele coloca em ação a sua fé, uma fé que foi apenas de ouvir. E é interessante que a Bíblia diz que a fé, ela não precisa de ver. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela não fala em um momento de você ver alguma coisa, ela simplesmente usa a palavra ouvir. Esse homem escuta que é Jesus Cristo, e eu quero arriscar um palpite que ele já tinha ouvido histórias a respeito de Jesus, e por isso ele então põe a sua fé em prática, e aí então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Naquele momento a multidão faz o que ela faz com muita facilidade. Ela repreende o cego e diz assim: fique quietinho porque você chegou agora e quer ir na janela. Aqui não, você fica quieto. Naquele momento a Bíblia diz que ao invés dele ouvir a repreensão da multidão, ele retruca e ele intensifica o seu clamor e grita ainda mais alto. Aí Jesus escuta. Quando Jesus escuta, Jesus para aquela comitiva, ele para aquela procissão, ele para aquela caminhada e manda trazer o cego. E aí o cego, ao ouvir que Jesus lhe chamava, o que ele faz? Ele dá um salto, deixa a sua capa e se lança na direção de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ao chegar lá, Jesus faz uma perguntinha. A perguntinha é: qual mesmo? Que queres que eu te faça? Qual foi a resposta do cego? Eu quero ser rico, eu quero que o Senhor me dê uma casa boa, uma mansão lá em Jericó. Eu quero ter uma linda esposa. Eu quero que os filhos puxem ela, né, de preferência. Eu quero que o Senhor me dê de tudo, popularidade. Eu quero ter status. Eu quero ser a pessoa mais querida de Jericó, e se possível também da circunvizinhança aqui. Eu quero ter tudo isso para mim. É isso que ele pede. Me diz que ele fala que ele queria voltar a ver, que eu possa ver de novo. Naquele momento Jesus falou para ele o seguinte: vai, porque a sua fé te salvou. Em outras palavras, você agora começa a ver por causa da sua fé. Fé que transforma. A pergunta é: nós temos essa fé, querido? Uma fé de que pode mudar o momento, mudar a realidade que nós estamos vivendo, mudar o cenário da nossa vida, o cenário da nossa casa. Uma fé que transcende aquilo que é palpável, aquilo que é material, aquilo que a gente espera, porque a gente só crê nas coisas. E quando eu falo a gente, eu não falo a gente, crente dessa igreja, porque nós temos fé, amém? Eu falo a gente, o ser humano, de forma genérica. Ele só crê quando ele pode tocar, quando ele tem acesso, quando ele consegue ali de alguma forma sentir ali contato. Então escuta, essas pessoas
não têm uma fé que transforma porque elas precisam de uma contraprestação. Meio Tomé, eu preciso botar o dedo no buraquinho onde foi ferido, aonde os pregos transpassaram, para que eu possa acreditar que é o Senhor. Então escuta, essa é a fé que você traz nessa noite para esse tempo? Ou você tem uma fé à semelhança do cego, que não vê nada, que não sabe se literalmente é Jesus Cristo, mas ele, por ouvir falar, ele crê e ele põe a sua fé em Jesus Cristo? É a sua fé que você traz aqui. Quem tem uma fé dessa? Quero perguntar de novo, quem tem uma fé dessa, levanta a sua mão. Amém? E é nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês algumas verdades sobre a fé que transforma. A primeira coisa é que a fé que transforma, ela altera a realidade. Se você olha comigo o versículo 46, fala para nós o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Deixa eu falar uma coisa para você: a realidade pode ser hostil, cruel e impiedosa. Tem gente, querido, que vive uma realidade tão triste, que quando ele já começa a falar sobre a sua realidade, todo mundo que está à volta já começa a chorar antes de terminar, de tão horrível que é. Algumas pessoas, por exemplo, que visitam um campo missionário, quando ela chega no campo missionário, ela já vai enxergando as casinhas do campo missionário, elas falam assim: meu Deus, não é possível um negócio desse. Quem já foi, por exemplo, no norte da Bahia, quem já foi lá no Nordeste, sabe exatamente o que a seca faz com as pessoas. Quem entra nesses campos sabe o quanto é cruel e quanto crianças padecem e sofrem por estar vivendo uma realidade hostil. Então escuta, a realidade pode ser hostil, ela pode ser cruel, ela pode ser impiedosa, ela pode ser tudo isso. Podemos enfrentar uma realidade dura e desmotivadora. Uma crise conjugal, por exemplo. Quantas pessoas enfrentam isso? Quantas pessoas passam por isso? Uma doença terminal. Quantas pessoas enfrentam a realidade de estar por alguns instantes da morte? Quantas pessoas, queridos, estão vivendo desequilíbrio emocional? Ela tem tudo, ela tem dinheiro, ela tem saúde, ela tem a família, ela tem as pessoas à sua volta, mas vive um desequilíbrio completamente, e vive uma vida completamente ali, perdida nesse desequilíbrio. Quantas pessoas vivem isso? Quantas pessoas vivem uma dívida impagável? Aquela pessoa que fez uma dívida e ela foi acumulando, e agora está incontrolável os juros, e ela não consegue mais lidar com isso. E quantas pessoas vivem essa realidade triste? Quantas pessoas vivem uma realidade de espera interminável? Aquela espera de que as coisas nunca vão acontecer, que as coisas nunca se dão, e ela está esperando, e ela vive aquele momento ali, aquela ansiedade, um dia vai e nunca acontece. Quantas pessoas vivem isso? A realidade do cego Bartimeu era impiedosa. Se você nota comigo o texto, a Bíblia diz que ele se colocava todos os dias no caminho, e ali ele mendigava. Ele era cego, ele dependia da ajuda das outras pessoas. Eu não vou perguntar aqui, mas é bem provável que a grande maioria de nós já precisou de algumas pessoas em alguns momentos delicados da sua vida. E você sabe o quanto é difícil para nós, inclusive engolir o orgulho e aceitar a ajuda de outra pessoa em momentos de crise que a gente vive. Ninguém quer passar por isso. Mas a Bíblia diz que esse cego, ele não recebeu, não foi uma cesta, não foi uma ajuda financeira, não. Ele recebia, era esmola, era coisa muito significante. Ele dependia daquele pouquinho para sobreviver. A realidade desse homem era terrível. Era uma realidade que eu não desejo para ninguém, e não espero que ninguém algum dia também deseje para mim. Uma coisa horrível. A Bíblia diz que era isso que ele vivia. Era uma realidade completamente fora daquilo que a gente tem como expectativa de vida. Esse homem vive isso. A Bíblia diz que ele está à beira do caminho e ele está mendigando pão para sobreviver. Queridos, talvez você viva uma realidade parecida com a deste homem. Quem sabe, querido, você não esteja mendigando dinheiro, mas está mendigando atenção, está mendigando sentimento, está mendigando afeto. Quem sabe a sua realidade é uma realidade tão triste, tão cruel, tão hostil como a desse homem. Quem sabe você vive uma vida assim. É interessante, querido, que a fé que transforma a realidade, ela altera completamente, ainda que seja terrível, ainda que seja hostil e ainda que seja difícil. E aqui eu aprendo duas coisas importantes. Eu aprendo que a fé que altera a realidade não encontra limites. Se eu quero ouvir um glória a Deus, vou repetir de novo para te dar a oportunidade. A fé que altera
altera a realidade não encontra limites. Amém. Sabe por quê? A gente pode olhar para a história desse homem e falar o seguinte: para ele não tem jeito. Quando você vai, por exemplo, para Vitória, toda vez que você para num semáforo, por exemplo, a grande maioria das vezes tem alguém ali pedindo alguma coisa. É assim ou não é? A gente olha para aquelas pessoas e fala assim: não tem jeito para esse cara aí, ele está pedindo para que ele possa usar droga, está pedindo para isso, está usando para aquilo. Enfim, a gente olha para aquele cara e a nossa ideia é de que aquela alma, ela está perdida, muitas das vezes. Não nós. Quando eu falo nossa, eu estou falando no sentido genérico, eu estou falando da maioria das pessoas. Escute, quem tem uma fé, olha para uma realidade, um quadro daquele, e não enxerga naquele momento um limite. Porque a realidade pode impor e arbitrar um limite sobre nós. Algumas pessoas, por exemplo, que vivem luto dentro de casa, falam o seguinte: olha, não tem jeito mais para nós. O limite foi delimitado, nós agora não podemos mais ultrapassar essa faixa. Não é verdade. A Bíblia diz que aquele que tem fé, ele rompe com os limites. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? A Bíblia diz que isso está acontecendo aqui. Esse homem, que ele tem uma fé, e a sua fé altera os limites, ela altera tudo aquilo que era, que tornava um momento ali difícil para a sua vida, e vai mudar completamente. Segunda coisa, a fé que altera a realidade, devolve aquilo que havia sido perdido. Se você olha comigo, vai ver que esse homem tem um nome, e ele também tem um pai. O nome dele é Bartimeu, e o seu pai se chama Timeu. Isso implica em dizer que esse homem tem uma, e ele lá no finalzinho, nós vamos ver que ele está pedindo novamente para que ele possa. Em algum momento da sua vida ele enxergava, logo nos primeiros anos, não se sabe quanto tempo ele viveu enxergando, qual foi a experiência que ele teve, ou o que aconteceu com esse homem. O fato é que em dado momento esse homem para de ver, ele para de enxergar. Nesse momento, meus irmãos, a fé desse homem, que altera a realidade, ela devolve, ela traz de volta aquilo que ele vivia, aquilo que ele experimentou. Tem pessoas aqui que perderam muitas coisas. Tem pessoas aqui que perderam a comunhão da família, tem pessoas que perderam a atenção do esposo, perdeu a atenção da esposa, tem pessoas que perderam o prestígio de casa, tem pessoas que não têm mais o coração na família, tem pessoas que perderam muitas coisas aqui, A Bíblia diz que uma fé que altera a realidade, ela devolve. Há uma canção que diz que ele restitui. Querido, você precisa crer. Uma fé, meus irmãos, que você precisa ter, de que Deus pode trazer de volta aquilo que você perdeu. A Bíblia diz que Bartimeu, filho de Timeu, tem de volta a sua família, ele tem de volta a sua visão, ele tem de volta a experiência doce de voltar para lá e enxergar tudo, justamente porque esse homem tem uma fé, e a sua fé altera a realidade, e essa alteração, querido, traz de volta tudo quanto ele teve. Amém? Outra coisa importante que esse texto me revela: a fé que transforma reconhece a necessidade de Deus. O versículo 47 fala sobre isso. Eu quero que você veja comigo. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Querido, Deus é a fonte de tudo. Amém? Vou repetir: Deus é a fonte de tudo. Segundo a Bíblia, querido, Deus, dele emana todas as coisas. É do Senhor que jorra uma fonte de vida eterna. É de Deus que tudo acontece. Querido, aqueles que possuem uma fé que transforma, sabe que essa fé está estritamente ligada e fundamentada na pessoa de Deus, de Jesus Cristo. Ele não é uma pessoa tola a ponto de pensar que ele é o gestor da sua vida. Ele é aquele que providencia tudo, é dele que emana tudo. Não, ele sabe que Deus é a fonte de tudo, de que ele precisa, de que ele depende desesperadamente da pessoa de Deus. Amém, queridos? O que está acontecendo aqui é que o cego Bartimeu, nesse momento, começa a clamar ao Senhor. Ele diz: Senhor, filho de Davi, eu preciso do Senhor, eu dependo de ti. Há uma dependência profunda, uma dependência que eu não posso me esquivar. Preciso que o Senhor tenha compaixão de mim. É isso que ele está dizendo.
Quem tem uma fé que transforma, entende que a sua fé transforma não porque ele está transformando, mas porque aquele a quem ele crê tem o poder de transformar todas as coisas. Bartimeu está dizendo: Senhor, eu creio que tu és o filho de Davi. Ele está reconhecendo, meus irmãos, a genealogia, a sua raiz como o rei de Israel. Ele está reconhecendo que ele é o Messias, aquele que foi enviado, aquele que veio para curar, libertar e sobretudo para salvar. Ele está reconhecendo isso porque ele tem fé em Jesus Cristo, diferente dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época, que confrontaram Jesus. Esse homem creu, e quem crê, querido, tem uma dependência absoluta de Deus. Vou repetir isso porque a igreja está meio assim, talvez não entendendo muito. De manhã eu chamei aqui uma irmã, falei assim: irmã, vamos ajudar? Os programas de TV têm animador de palco, nós vamos ter aqui pessoas que botam fogo nos crentes na hora da pregação, tá? Então escuta, quando eu falar algo, você glorifica a Deus, tá? A Ele toda a honra e toda a glória. Então escuta, aquele que tem fé, uma fé que transforma, ele necessariamente é dependente de Deus. É isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Nós precisamos entender que a nossa fé está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Eu só posso, meus irmãos, continuar se Jesus continuar me abençoando. Escute isso. Não há caminhada para mim se eu não estiver caminhando com Cristo. Minha caminhada sem Cristo é uma caminhada fracassada. Mas que a minha caminhada sem Cristo é uma caminhada que está fadada completamente ao fracasso e que me levará à destruição. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o seu fim é a morte. O que ele está dizendo, ou o que o texto bíblico diz é o seguinte: as conclusões que você faz na sua cognição, a sua interpretação sobre a vida, pode te levar à morte. Jesus no Novo Testamento diz para nós que Ele é o caminho. Então escute, se há um caminho que eu tenho que trilhar, se há uma verdade que eu tenho que ter, se há uma vida que eu preciso possuir, essa vida se chama Jesus Cristo. Esse caminho é Jesus Cristo. Por isso, querido, que quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que aqueles que creem, eles são inteiramente dependentes do Senhor. Não há uma dependência que é partida ou repartida. Ela é meio dependência de Deus, mas meia dependência do braço do homem, da força do homem, do intelecto do homem. Não é essa dependência. Interessante que um dia desses eu recebi uma pessoa, ela saiu de Vitória para vir aqui falar comigo. E aí quando ela chegou aqui, ela falou assim: pastor, é dono de uma grande empresa em Vitória. Falou assim: pastor, hoje, exatamente hoje, eu coloquei meu joelho no chão, eu falei assim, na frente dos meus funcionários, falei assim: Deus, o Senhor precisa entender que eu preciso do Senhor em todos os momentos. O homem rasgou o coração na frente dos funcionários. O funcionário que veio junto com ele ficou todo emotivo dentro do gabinete e confirmou que ele fez exatamente aquilo. Sabe o que esse homem está dizendo? Embora seja dono de uma grande empresa, Senhor, a empresa é uma empresa de nome, mas escute, se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não me abençoar, quando eu entendo que fé está estritamente ligada à dependência, eu começo a mudar o curso da minha vida. Bartimeu está fazendo isso, ele tem uma fé que reconhece a necessidade de Deus. O cego Bartimeu reconhece que ele precisa do Senhor, e aqui ele me ensina duas coisas importantes. Ele me ensina que a fé que reconhece a necessidade de Deus, ela sempre se oportuniza, ela é oportuna. Ela não deixa escapar os momentos. Olha o que diz o versículo: quando ouviu que era, escuta, ele não viu porque ele era, mas ele ouviu. Quando ele escuta, o que ele faz? Ele não cria um acesso entre as pessoas. Ele fala assim: ó, vem cá, você que falou comigo, vai lá no pé de ouvido dele e fala o seguinte: ó, tem um cego ali, e ele falou que crê no Senhor, e ele quer que o Senhor vá lá dar uma bênção para ele, a bênção da cura. Ele não faz isso. A Bíblia diz que ele grita, ele clama, ele vai se oportunizar, ele vai criar um ambiente de oportunidade. Quem tem uma fé que reconhece a dependência de Deus, ele, quando enxerga a oportunidade, ele clama ao Senhor, ele grita. Nós sabemos que clamar é o mesmo que gritar. Escuta, querido, nesse momento ele está clamando ao Senhor:
filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele está se oportunizando. Jesus estava indo para onde? Aliás, saindo de onde? De Jericó, indo para outro lugar, junto com a multidão, os seus discípulos. Ele tinha uma agenda a cumprir, ele tinha um itinerário, ele tinha algo para fazer, não estava jogando o tempo fora. A Bíblia diz que esse homem, nesse momento, vai se oportunizar, independente da agenda de Jesus Cristo. Ele simplesmente cria uma oportunidade. Sabe por quê? Pessoas são dependentes do Senhor quando percebem a sua presença, quando escutam a respeito de Deus, quando tem uma oportunidade, elas gritam pelo Senhor. Talvez o que você precisa fazer nessa noite é dizer: Deus, aqui eu estou e essa é a oportunidade da minha vida. Eu quero gritar pelo Senhor, eu quero clamar pelo Senhor. Eu quero que o Senhor me escuta nesse lugar, porque eu tenho uma fé que transforma a realidade, e uma fé que é inteiramente dependente do Senhor. Segunda coisa importante, a fé que reconhece a necessidade de Deus, ela não se anula, e não deixa que a nossa vida seja uma vida anulada. Se você olha comigo, vai dizer que nesse momento, nós vamos perceber que vai dizer o seguinte: filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha o que diz o versículo. Nesse momento a Bíblia diz que ele não vai ficar emudecido, ele não vai agora perder a oportunidade, ele não vai agora deixar escapar, pelo contrário, ele não se anula, pelo contrário, ele clama ao Senhor. Querido, tem tanta gente se calando quando deveria falar, e falando quando deveria ficar calado. Esse homem, querido, sabe a hora certa de falar. E ele diz: Senhor, eu estou aqui e eu não posso me anular, o Senhor está passando pelo caminho da minha vida. Davi Sassi canta uma música, eu já falei isso para vocês: nenhum lugar se torna ou permanece comum quando Jesus passa por ele. Quando Jesus cruza o nosso caminho, a nossa vida é diferente. Duvide de uma pessoa que diz ter uma experiência com Jesus, mas continua a mesma coisa. É a mesma ilustração de você pegar uma pessoa de moto e ela vir de frente, bater numa carreta com 18 rodas, e a carreta carregada, e ela levantar depois daquela colisão, montar na sua moto, subir na moto e de novo caminhar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Escuta, Jesus é a carreta e você é a motinha, ou você é a pessoa em cima dessa motinha. Se uma pessoa que diz ter uma experiência com Jesus colidiu com a pessoa chamada Jesus Cristo, que é a carreta, nosso exemplo, escuta, jamais ela será a mesma pessoa. A sua vida mudará por completo. Será uma outra, completamente desfigurada será essa pessoa. É uma outra ser. A Bíblia diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, toda aquela figura que eu tinha, toda aquela imagem que eu tinha foi distorcida, foi tirada, e agora vem uma imagem perfeita. Uma pessoa que teve uma experiência com Deus e vive as mesmas coisas, essa pessoa não teve uma experiência com Deus. Nós somos separados, falamos isso pela manhã, e a separação nos torna especiais. Nosso louvor, a nossa adoração, ela é chegada ao céu justamente porque houve uma separação. O sangue do Cordeiro nos separou, nos justificou e nos tornou santos. A Bíblia diz para nós, querido, que a fé que reconhece a necessidade de Deus, ela não se anula. Na hora que Jesus passa, ele verbaliza, ele grita. Uma outra coisa importante, querido, que a fé que transforma resiste às circunstâncias. O versículo 48 fala sobre isso. Acompanhe comigo o 48. O 48 diz: muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Começou um batuque lá fora. Eu vou pedir ao irmão da mesa que dê um ganho no meu microfone, por gentileza, que nós vamos falar mais alto, tá? Nós vamos falar mais alto. Eu não sei se eles seguraram até agora porque tinha culto em outro lugar. Então deveria ter equidade, respeito. Se há respeito porque tem culto em outro lugar, deveria também segurar para que esse culto terminasse. Mas enfim, nós vamos falar mais alto, porque a nossa fé transforma a realidade. Eu vou gritar um pouquinho mais, minha voz não está muito boa, mas eu vou falar mais alto. Amém? Então escuta, a fé que transforma, ela resiste às circunstâncias. Veio a calhar justamente na mesma hora, né? Veio como uma luva.
ela resiste às circunstâncias. Se você olha o versículo, meus irmãos, que acabamos de ler, o 48, fala para nós que as circunstâncias queria repreender o homem, queria calar o homem, queria que o homem fosse tolhido do seu falar, do seu verbalizar. A circunstância queria cercear a sua palavra, queria interromper ele naquele momento. Ele não poderia mais falar, porque a circunstância dizia que ele deveria ficar emudecido. Mas a Bíblia diz que uma fé que transforma, ela resiste às circunstâncias, amém? E é isso que aqueles que têm fé fazem. A Bíblia diz que a circunstância sempre será terrível, sempre será opositora, desfavorável, mas quase sempre, meus irmãos, quase sempre, nós vamos ver que as pessoas que têm fé, quase sempre não, com certeza, as pessoas que têm fé, vai sempre, sempre resistir às circunstâncias. É isso que Bartimeu está fazendo. A Bíblia diz que Bartimeu agora vai resistir às circunstâncias. Aí ele me ensina duas coisas importantes. Primeiro, ele me ensina que a fé resiste às circunstâncias, que resiste às circunstâncias, ela supera os obstáculos. O 48, parte A, diz que muitos o repreendiam. A Bíblia diz que eram muitos, e num contexto em que Jesus era seguido por grandes multidões, num contexto em que ele era comprimido, num contexto em que Jesus tinha toda uma gama de pessoas à sua volta, eu imagino que quando uma pessoa o repreende, outra vai, e assim vira aquele efeito cascata, e as pessoas começam então a repreender o Bartimeu, porque Bartimeu não podia comunicar-se com Jesus Cristo naquela hora, na visão das circunstâncias. Querido, quando nós entendemos que a nossa fé, ela supera o desafio, nós mudamos completamente. Eu quero repetir o cenário, amém? Bartimeu faz isso. A fé desse homem, ele vai resistir às circunstâncias e vai superar os obstáculos. Segundo, a fé que resiste às circunstâncias intensifica o clamor. Quando nós estivermos diante das circunstâncias e quando elas gritarem aos nossos ouvidos, o que nós acabamos de fazer é aumentar o ganho do nosso microfone. Escuta, o que acabamos de fazer é aumentar o ganho do nosso microfone. Amém? O que Bartimeu faz é, ele aumenta o ganho do seu microfone, ou do seu megafone, ele grita. Ele fala mais alto. Uma fé, meus irmãos, que supera os obstáculos, ela também, meus irmãos, intensifica o clamor. Quanto mais o povo repreendia, a Bíblia diz, mais ele gritava. Querido, quanto mais bagunça tiver, mais nós vamos gritar. Porque nós temos uma fé que muda, uma fé que altera. Nós não somos um povinho, nós somos o povo de Deus, comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Somos a inspiração dessa terra. Esse planeta existe justamente por causa de nós. Povo escolhido, lavado pelo sangue do Cordeiro naquela cruz. Continua, querido. Uma outra coisa importante que a Bíblia nos revela é que a fé que transforma chama a atenção de Deus. O versículo 49 diz o seguinte: Jesus parou e disse, chamaram o cego dizendo-lhe, coragem, levanta-te, e ele está te chamando. E curioso que é o mesmo povo que está repreendendo o homem, o mesmo povo que está dizendo, cala a boca, agora é o povo que diz, Jesus mandou te chamar. O povo muda de Ben 10 muito rapidamente, né? Uma coisa, um momento é uma coisa, daqui a pouco é outra coisa. Se você olhar, querido, vai ver que chamar a atenção de Deus é a coisa de gente que realmente tem fé. Só chama a atenção de Deus quem tem fé. Você imagina quantas pessoas caminharam com Jesus, esfregaram em Jesus Cristo, tocaram nele, encostaram nele e nada aconteceu. A Bíblia diz que uma mulher que tem fé cruza a multidão, encosta no manto, aqui na camisa, na barra da camisa de Jesus Cristo, e ela é curada, e Jesus percebe que há cura sobre ela. Os discípulos ainda argumentam com Jesus, todo mundo te toca, como é que você pergunta um negócio desse? A mulher simplesmente atravessou toda a multidão, completamente debilitada, porque ela tinha hemorragia interna, ela estava vivendo uma fraqueza física fora do comum, e ela não vivia aquele tempo, ela viveu por muito tempo, por muitos anos. E aquela mulher agora rompe porque ela tem uma fé transformadora, e quando ela encosta em Jesus, ela é curada, justamente porque essa mulher chama a atenção de Deus por causa da sua. Mas tantas pessoas encostaram em Jesus e nada aconteceu, porque não tinha uma fé que despertava a atenção de Deus. Quando nós temos uma fé que não desperta a atenção de Deus, nada acontece. Mas quando a sua fé é uma fé extraordinária, até o som para.
Sabe por quê? Porque chamamos a atenção de Deus. Vamos para frente, querido. A fé que chama a atenção de Deus interrompe o desenvolvimento da história. Diz a Bíblia que Jesus caminhava, saindo de Jericó. Olhe comigo a cena. E ele estava caminhando para algum lugar. A Bíblia diz para nós que nesse momento, aquele seu trajeto é interrompido por causa da fé de um homem mendigo, um homem deixado à margem da sociedade, um homem esquecido, um homem à beira ali da sua vida medíocre, da sua vida, vivendo uma vida ali completamente terrível, uma situação horrível, um homem que ninguém dava bola, um homem que ninguém se importava, um homem que as pessoas passavam de manhã por ele para ir para a padaria e nem olhava para ele, mal dava um pãozinho quando comprava, um homem insignificante, um homem que não tinha nenhuma repercussão social, um homem que ninguém chamava para tomar um café na sua casa, um homem que ninguém abraçava e dava um tapinha nas costas, um homem que não tinha nada, era um zero à esquerda. Esse é Bartimeu. Só que a Bíblia diz que esse homem que aqui está tem uma fé, e essa sua fé é uma fé que chama a atenção de Deus, e esse cenário é mudado, ele interrompe o curso. O homem mais bem quisto, o homem mais bem falado, o homem mais bem desejado da sua época, ou melhor, dessa época, Jesus Cristo, para a comitiva para dar atenção a um homem insignificante. Será que esse homem era insignificante? Um homem com uma fé dessa estipe deveria estar listado lá no rol dos heróis da fé. Sabe por quê? A fé desse homem é uma fé que chama a atenção do eterno. E quem chama a atenção do eterno interrompe a agenda que for. O céu se manifesta na terra e Deus opera o seu poder. Amém? Segunda coisa importante, a fé que chama a atenção de Deus promove aproximação. Versículo 49 diz para nós que Jesus se aproximou daquele homem. Quando aquele homem dá um salto na direção de Cristo, ele vai agora com coragem, diz a Bíblia, chama o cego aqui, e eles disseram, coragem, levanta-te. Ele te chama. Aquilo que era uma distância pela condição física, aquilo que era uma distância pelas circunstâncias, as pessoas argumentando que ele deveria calar a sua boca, agora dá passagem para que aquele homem chegasse até Jesus. E ele chega, meus irmãos, cara a cara com Jesus. Ele não chega a Jesus até então, mas ele está na presença de Jesus. Perceba, querido, que quem tem fé é uma fé que tem coragem, uma fé, meus irmãos, que move e chama a atenção de Deus, é uma fé que traz aproximação, é uma fé que traz céus na terra. E eu termino ao som do piano. A última coisa, aliás, penúltima coisa, mas pode vir o piano. A penúltima coisa que me chama a atenção é que a fé que transforma, ela não perde tempo. O versículo 50 fala para nós o seguinte: lançando-se de si a capa, levantou-se, deu um salto e dirigiu-se a Jesus. Queridos, vivemos em um mundo célere, um mundo, querido, onde nós não podemos perder tempo. Um mundo, querido, que todo mundo está correndo atrás dos seus ideais, que vira e mexe, ou a maior parte deles está em torno do recurso financeiro. Nós corremos de cima para baixo, de baixo para cima, de lado, tudo com o objetivo de nós termos o quê? Recursos. Falamos isso pela manhã também sobre isso. Escuta, nós vivemos uma vida acelerada por causa disso. É interessante, querido, que a fé que transforma, ela também não perde tempo. A Bíblia diz para nós que esse homem, ao ouvir Jesus, a Bíblia diz que ele deu um salto, ele não levantou-se, dá uma ajudinha aqui, eu estou meio mancozinho, não. E a Bíblia diz que ele se joga, ele dá um salto, ele não perde tempo. Talvez o que você precisa nessa noite é deixar de perder tempo. Quem sabe você precisa fazer isso. Ele faz isso e ele me ensina duas coisas muito lindas no texto. Primeiro, que a fé que não perde tempo, ela não se embaraça. A Bíblia diz que ele tinha uma capa. Lembra que Acã pegou uma capa babilônica e algumas moedas e enterrou na sua tenda? A capa naquele tempo era um artigo de luxo. É como você ter hoje alguma coisa muito preciosa. A Bíblia diz que ele lança de si a sua, nada que lhe prendia aquela sua vida, agora lhe segura, ele lança fora todo. Querido, qual é o embaraço da sua vida que você tem que deixar nessa noite? Que capa você traz que você precisa abandonar? Esse homem faz isso. Uma pessoa que tem fé, que transforma, uma pessoa que tem fé, meus irmãos, que não perde tempo, é uma pessoa, meus irmãos, que não se apega. Vou repetir isso.
é uma pessoa que não se apega. Falei pela manhã que o que você tem não é seu, e eu fiz um exemplo prático na hora, e vou fazer rapidinho com você. Quem tem a casa aqui que é sua? Quem tem casa própria? Ok. Quem tem carro próprio? Joia. Quem tem dinheiro no banco? Me empresta. Bom, não quero dizer para você que tem o dinheiro no banco, que o dinheiro não é seu, que o carro também não é seu, e que a casa também não é sua. Daqui 100 anos, vamos colocar para mais, você vai morrer, e quem vai passar então a ser dono desse carro, dessa casa, desse dinheiro? Seus filhos. Daqui mais 100 anos, seus filhos morrem, quem será? Os filhos dos seus filhos. E assim sucessivamente. Eu pergunto, quem é seu aqui nessa terra? Nada. Quem tem uma fé que não perde tempo, não se apega. Jesus disse que não deveríamos juntar tesouro nessa terra, aonde a traça, os ladrões consomem, roubam, ferrugem, detona. Não, a Bíblia diz que nosso tesouro tem que ser no céu. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um ensaio. Isso aqui é um ensaio da vida que Deus tem para nós. A eternidade é infinitamente maior do que esse nosso pequeno tempo. É por isso, querido, que você não deve se apegar a carro, a dinheiro, a casa, nada, a saúde, nada. Deus te dá de bom grado, amém? E nós recebemos com alegria, mas tudo é de Deus. Então entenda, querido, que aquele que tem fé, ele não perde tempo, uma fé que transforma. Aquele que não perde tempo, lança fora, ou lança também na direção de Cristo. É isso que ele faz. A Bíblia diz que ele dá um salto, e esse salto é a direção de Cristo. Quanto mais, a Bíblia diz que as pessoas gritavam, ou repreendiam, mais ele gritavam, e agora chega o momento dele ter a sua fé que não perde tempo, e aí ele se lança na pessoa de Jesus Cristo, querido. Quem tem fé não perde tempo, ele se lança nos braços de Cristo, e isso faz toda a diferença. Isso faz completamente a diferença. Eu termino agora sim. A fé que transforma, reescreve o sentido da vida. Eu termino dizendo que a fé que transforma, ela reescreve o sentido da vida. Reescrever a vida é o objetivo de todos nós desejamos isso. Sempre queremos pontuar algumas questões que nós erramos. Por exemplo, erramos com a esposa, erramos com o esposo, erramos com os filhos, erramos com os amigos, erramos com a igreja, erramos com o pastor, erramos com as ovelhas, nós erramos com todo mundo. Então, se a gente pudesse voltar no tempo e reescrever alguma página, nós faríamos isso completamente assim, com alegria, porque nós queremos reescrever a história. Diz a Bíblia que nesse momento a história desse homem é reescrita. Jesus olha para o homem e diz: a sua fé te... Então agora vá para a sua casa, porque você é uma nova pessoa agora, uma pessoa que enxerga. Só que a Bíblia diz que a história desse homem não é como Jesus falou. Ele tem a sua vista agora restabelecida, mas ele agora passa a seguir a Jesus pelo caminho. Lembra que Jesus está saindo de Jericó, ele não está entrando em Jericó. O homem não vai na direção da sua família, porque ele tem a sua vida reescrita. Quando nós temos uma fé que transforma, nós temos agora a nossa vida completamente reescrita. O sentido é outro, a direção é outra, o caminho é outro. Eu não traço agora um caminho aonde os meus desejos são pautados. Eu traço um caminho aonde a palavra de Deus é ministrada, aonde a palavra de Deus é comunicada, aonde Deus opera e opera a vida com graça e favor. Esse é o sentido de uma vida que crê e que tem uma fé que transforma. Uma pessoa que é transformada por uma fé dessa jamais é a mesma. Eu quero repetir isso. Aí a Bíblia me ensina duas coisas, eu quero terminar com isso. A primeira coisa, querido, é que a fé que reescreve o sentido da vida, ela persegue o milagre. Eu vou repetir. A fé que reescreve a história, ela persegue um milagre. A Bíblia diz: mestre, que eu volte a ver. Ele tinha um objetivo de vida, ele perseguia o seu milagre, ele queria algo da parte de Deus, ele esperava a manifestação de Deus, ele esperava o céu se reabrir sobre ele, e por isso ele insiste no seu milagre. Você tem fé? Se você tem fé, querido, persiga o milagre da sua família, o milagre da sua casa, o milagre da sua alma. É isso que esse homem nos ensina, querido. Ele não pede outra coisa senão o seu milagre. Quem tem uma fé que transforma sabe exatamente aonde vai chegar. Eu vou repetir isso. Quem tem uma fé que transforma sabe exatamente aonde vai chegar.
porque ele tem um objetivo, e seu objetivo está alicerçado na fé em Jesus Cristo. E eu termino, a última coisa, meus irmãos, a fé que reescreve o sentido da vida, determina o caminho. Querido, não é mais os seus passos, ou não são mais os seus passos, não é mais o seu caminho, não é mais a sua direção. Note comigo o versículo, eu quero ler com você de novo, 52, Jesus ele diz, vai para onde? Vai para a sua casa, vai viver a sua vida. E ele vai depois concluir essa frase, a tua fé te salvou. Parafraseando o texto, a tua fé trouxe de volta a sua visão. A Bíblia diz que imediatamente ele recuperou então a visão, e a Bíblia diz que ao invés de ir para a sua casa, ele foi seguindo. Só que Jesus está saindo de Jericó, ele não está voltando para Jericó. Querido, a Bíblia diz para nós que uma fé que reescreve a história, ela determina o caminho. Uma vez que você experimentou Jesus, você jamais o abandonará. Você gostaria de ter uma fé dessa? Queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Quem sabe, querido, você entrou aqui nessa noite e entrou desmotivado, sem fé alguma, mas ao ouvir a história do cego Bartimeu, esse homem mendigando à beira de um caminho, ao perceber que a sua fé pode ser uma fé que persiga o milagre, uma fé que determina o seu caminho, uma fé que reescreva a sua história, a história da sua família, a história dos seus filhos, a história do seu esposo, da sua esposa, uma fé que pode reinventar a sua vida. Ao ouvir isso, nasceu no seu coração um desejo enorme de ter e ser possuidor dessa fé. A Bíblia diz que essa fé, nós podemos obtê-la em Cristo Jesus. Se você crê nesse Jesus, eu quero convidar você a ficar de pé, dizendo, Senhor, eu quero ter essa fé nessa noite, eu quero ter essa fé, uma fé que reescreva a minha história. Há pessoas aqui, há mais alguém lá no fundo, há mais alguém que gostaria de ter essa fé? Fique de pé, nós vamos orar pela sua vida. Se você deseja Jesus, eu quero ter uma fé que reescreva a minha história, uma fé que mude o meu caminho, uma fé que determina a minha vida, uma fé que traga de volta a minha visão, uma fé que me faça ver os milagres do Senhor, uma fé que faça operar sobre a minha casa, uma fé da onde saia e surja um monte de poder, que saia, ó Deus, um rio de água viva, que saia, ó Deus, a unção, que saia, ó Deus, a sua graça. Se você deseja essa fé, querido, esse é o momento de dizer, Jesus, eu quero ter exatamente essa fé. Vamos orar? Eu queria que você que está aí em pé, abraçasse quem está do seu lado, queria que você abraçasse agora. Nós vamos orar nesse momento, pela sua vida. Isso, abraça agora. Eu sei que tem muita gente que ficou de pé, eu sei, e eu queria pedir você que corajosamente desse um passo de fé, viesse aqui à frente. Você que vai fazer comigo essa oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. A igreja vai aplaudir o Senhor enquanto você cruza esse corredor. A igreja aplaude mais forte. Se você deseja uma fé que seja uma fé que reescreva a sua história, não fique onde você está, sai do seu lugar, vem aqui à frente. A Bíblia diz que a fé transformou a vida do cego Bartimeu, e ela também está transformando a sua vida nessa noite. A igreja continua aplaudindo, porque tem gente vindo ainda, a igreja não para. O pessoal chega mais para frente, por favor. Escuta, a Bíblia diz que a fé do cego Bartimeu transformou a sua realidade, transformou o seu estado, mudou a sua sorte, mudou completamente o seu caminho e terminou a sua vida, porque ele creu só de ouvir Jesus passar. Querido, se você crer, você também deve se juntar a esse. Queria que o pessoal viesse aqui para o cantinho, por favor, por cantinho, isto, por favor. Querido, se você crer no poder do sangue de Jesus, no poder do nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, diga, Senhor, eu creio, eu quero que essa fé possa reescrever a minha história nessa noite. Se você crê, querido, você não pode ficar onde você está. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo seu agir, ó Deus. Obrigado pela sua manifestação de graça. Obrigado, ó Deus, porque a sua fé, ó Deus, a tua palavra diz que a nossa fé, ó Deus, pode nos sustentar e reescrever a nossa história. E é exatamente isso, ó Pai, que nós colocamos operante nessa noite. Uma fé, ó Deus, que muda, reescreve, ó Deus, que cria um ambiente completamente transformado, um ambiente novo, ó Deus, um ambiente, ó Pai, em que o milagre é perseguido e alcançado. Ó Deus, uma fé, ó Pai, que determina o nosso caminho, uma fé que determina a nossa direção, ó Pai, até que andamos com os nossos passos. Ó Deus, o caminho era nosso, nós tínhamos tomado, ó Deus, nossas próprias decisões e caminhamos até aqui, mas nessa noite, ó Pai, nós queremos renunciar a tudo isso. E ó Deus, a fé que temos em Cristo Jesus está determinando a nossa jornada, e nós decidimos caminhar com o Senhor. Por isso, ó Pai, reescreva histórias aqui, ó Deus, de famílias.
Ó Deus, reescreva aqui casamentos, ó Pai. Reescreva aqui, ó Deus, relacionamento com os filhos. Ó Deus, reescreva aqui, ó Deus, relacionamento empresarial, recursos, ó Deus, saúde, ó Pai, no nome de Jesus, porque nós cremos no Senhor e cremos, Deus, que tudo pode, que tudo cura, ó Pai. Mas sobretudo, ó Pai, reescreva nessa hora, ó Pai, a jornada daqueles que caminhavam para a morte e agora caminham para a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, nós consagramos cada uma dessas pessoas às suas mãos, que haja o poder do Senhor sobre elas, que haja cura, libertação e a salvação. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém.